Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao canal da IEQ Santa Teresa. Hoje é domingo e eu quero compartilhar com você uma palavra sobre paternidade. E eu quero iniciar em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas, e o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e na direção do oriente o pôs ali o homem, aquele homem que o havia formado. Amados, paternidade. Paternidade originou-se em Deus. Deus foi o criador do homem. Deus foi o pai de Adão. Deus foi aquele que trouxe a forma, a vida, o espírito e a alma em Adão. Deus tornou-se ali não somente criador, mas também pai. A palavra de Deus vai nos mostrar de que Deus nos criou com um propósito. Como Deus, Ele nos formou, Ele formou Adão, Ele formou Eva, a sua imagem e a sua semelhança. Somos criaturas formadas por Deus. Pessoas formadas à imagem e semelhança de Deus. E nós somos criados por esse Deus amoroso, por esse Deus zeloso, que fez ali o jardim do Éden, lindo toda a natureza, e colocou o homem ali. Mas este homem, ele veio se corromper com o mal, e assim sujou a imagem de Deus, e a paternidade ficou ali de maneira corrompida na visão do homem para com Deus. Amados, no livro de Provérbios, capítulo 11, verso 26, diz assim: No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isto é refúgio para os seus filhos. Hoje podemos dizer que é comemorado o Dia dos Pais. E esta palavra pai, para muitos, é uma palavra de frustração. Porque o seu pai o abandonou, porque não foi criado pelo pai, porque a figura do pai era uma figura não muito boa. Enfim, muitas pessoas, elas lançam para Deus as fraquezas do seu pai terreno. Mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Deus é um pai amoroso, zeloso, cuidadoso. E que este pai terreno, que muitas vezes erra conosco, não tem nada a ver com o nosso pai celestial. Este pai terreno tem a ver com a figura de Adão que pecou. E eu quero falar com você hoje sobre dois pais na Bíblia. O primeiro deles é Noé. Noé era um pai temente a Deus. Noé era um pai que confiava em Deus. Noé era um pai que obedeceu à direção de Deus. Noé, ele levou a família a acreditar na promessa de Deus, e Noé levou a sua família para dentro da arca.
Que tipo de pai você é? Você é como Noé, que tinha fé, que acreditava na palavra, que compartilhava a palavra para sua família? Noé conseguiu colocar a sua família dentro da arca. É claro que naquele período teve muitos problemas dentro da arca. Não existe família que não vai ter problemas, que não vai ter crise. Isso faz parte do crescimento da família. Mas é melhor ficar dentro da arca. Mas é melhor ficar junto da família. Porque ali é a proteção. Noé colocou a sua família dentro da arca. E assim Noé trouxe proteção para a sua família. Você, homem que está me ouvindo, você, pai que está me ouvindo, você tem que trazer a proteção espiritual para a tua família. Você tem feito isso? Noé conseguiu. Ele conseguiu. E eu te pergunto, homem, pai, você tem conseguido levar a sua família para mais perto de Deus? Como foi Noé? O segundo pai que eu quero compartilhar com você está em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32, que é o pai do filho pródigo. Este pai, ele tinha os 2 filhos, e um dos filhos veio e pediu para ele: pai, eu quero a minha herança, eu quero sair fora, eu quero conhecer o mundo. E o pai deu para esse filho a sua herança. E o filho foi embora, e o filho gastou todo o dinheiro. Mas o pai deixou que esse filho fosse, mas ele confiava no retorno do seu filho, porque ele confiava em Deus. Você que é pai, que às vezes você tem deixado e permitido que os seus filhos saiam de perto de você, que talvez procure até caminhos que não são bons. Qual é a sua atitude em relação a isso? Você confia em Deus, que Deus vai trazer de volta os seus filhos? Ou isso é um pensamento que temos que isso é coisa de mulher? Não. Isso é para os homens, temente a Deus e pai amoroso. Aquele filho foi e gastou tudo que ele tinha. E ele um dia decidiu voltar. Ele diz: eu voltarei para a casa do pai. Talvez você, filho, que está afastado do caminho do Senhor. Talvez você, homem, que deixou a sua família. Talvez você que abandonou a sua esposa, os seus filhos. Talvez hoje, neste dia, Deus está falando para você: volta para a casa do Pai, volta para a sua família, volta para as primeiras obras. E aquele filho voltou. Aquele filho voltou. E o interessante dessa história é que o pai estava ali olhando e esperando aquele filho. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu fico imaginando aquele homem numa varanda, sentado ali, já velho, mas os seus olhos olhando para o caminho que traria o seu filho de volta à sua casa. E quando um belo dia, aquele filho volta. E o pai então olha aquele filho e ele vai em encontro desse filho. E ele abraça este filho com muito amor. Porque quando o pai tem de volta o filho, ele se alegra. Assim como Deus, quando você volta para Ele, Ele se alegra com você. E ali aquele pai abraça aquele filho. E aí aquele pai manda fazer uma festa para comemorar a volta do filho. E aí aquele pai dá uma veste nova para aquele filho, dá sapato novo, sandália nova, dá anel de honra para aquele filho.
Porque quando você volta para Deus, volta para a sua família, você será honrado. O pai que ama o seu filho, ele não vai jogar na cara do filho: tá vendo? Eu falei para você que não ia dar certo. Tá vendo? Você quebrou a cara. Não, o pai não faz isso. Pelo contrário, o pai vai ao encontro, abraça e traz esse filho para junto de si. Que tipo de pai você está sendo para os seus filhos? Quando seus filhos erram, quando seus filhos fracassam, que tipo de pai você está sendo? Um pai que acusa? Um pai que abandona, que desiste do filho? Ou aquele que ora, que está todo dia olhando e vendo, um dia ele vai voltar, um dia ela vai voltar. E aí, quando ele volta, você vai honrá-lo. Você vai dar vestes novas, vestes de justiça. E então, esse retorno foi um retorno de alegria e também de honra. Aquele pai recebe o filho com alegria. Eu quero perguntar a você: você tem orado pelos seus filhos? Você tem jejuado pelos seus filhos? Porque é isso que um pai amoroso tem que fazer, que precisa fazer. Você tem tido tempo de qualidade com seus filhos? Porque o tempo, a conversa, o estar junto é muito mais do que um presente. Seus filhos querem estar com você. Você tem procurado ser educado com os seus filhos? Ou você é um pai que grita, que bate as coisas, que quebra as coisas na frente dos seus filhos? Que tipo de pai você tem sido? Você tem jejuado por eles? Pai, você não é perfeito, como Adão não foi perfeito. Mas você pode pedir ajuda ao Espírito Santo para te ajudar a ser um pai melhor. Para te ajudar a ajudar os teus filhos a estar mais perto do Senhor. Eu quero que neste momento, aí onde você está, você possa buscar a Deus e você possa pedir ao Espírito Santo ajuda, para que você possa sim ser fortalecido para ajudar os seus filhos a chegar mais perto de Deus. E você que está afastado da casa de Deus, você que está afastado da tua família, você pode hoje também voltar-se para Deus, voltar-se para a sua família. Senhor meu Deus e meu glorioso Pai, eu oro por esta pessoa agora, que faz esta oração comigo, que se coloca diante de Ti para buscar ajuda divina, para ser um melhor pai, para ser uma melhor mãe. Essa pessoa não tem conseguido ser, mas o Espírito Santo entra nessa situação e ajuda essa pessoa a melhorar como pai e como mãe. Ajuda essa pessoa que saiu da casa de Deus, que afastou-se do Senhor. Ajuda ela a retornar. Ajuda ela a voltar para a sua casa, Pai. Ajuda ela a retornar ao seu aprisco. Fortalece, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça, e nunca se esqueça, Deus é o nosso Pai. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado você que tem cooperado conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular Santa Teresa, em Embu, São Paulo, Brasil. E você aí
pode dizer junto comigo, Ebenezer.